Olá, sejam todos bem-vindos. Temos a honra hoje de receber, né, a professora, né? Na verdade, você é coordenadora do curso de graduação em Economia do INSPER, Juliana Inhas. É certo? A pronúncia está certa? Inhas? Tá perfeito, Felipe, perfeito. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Hoje eu estava conversando com o Rubens. O que aconteceu? Eu fiquei assustado com as notícias da Colômbia, né? O que está acontecendo lá, a questão da reforma, né? Estão querendo mexer no sistema tributário, na reforma da economia também. E o que me assustou, que eu vi um vídeo do Ryan Santos, que ele está lá fora, e falou que para os brasileiros se preocuparem com a situação da Colômbia. A senhora acredita que esses reflexos possam chegar ao Brasil, como, por exemplo, afetando a nossa Previdência? Eu acho difícil afetar diretamente a Previdência. Eu acho que, na verdade, tem um contexto muito mais amplo, que é em que cenário essa reforma tributária e reforma econômica que a Colômbia propõe hoje acaba afetando a economia brasileira, né? Então, a gente sabe que existem reflexos diretos, porque Colômbia e Brasil trocam muitos produtos, né? Comercializam produtos entre si. Então, apesar da gente ter uma pauta de importações daquilo que vem da Colômbia para o Brasil um pouco menor, um pouco menos expressivo, o produto brasileiro ele tem uma grande entrada dentro da Colômbia. Então a gente está falando aí de papel, derivados no geral, matérias-primas, commodities, que são importantes para a economia colombiana, mas também muito importantes para a economia brasileira. Quando a gente enxerga essa dificuldade hoje, primeiro, que o governo colombiano tem de passar reformas, de aprovar reformas que são mais duras, são importantes. A Colômbia teve uma queda de quase 7% do PIB no ano passado, tem um desemprego hoje na casa de quase 17% da população economicamente ativa. Então, é um cenário muito crítico, né? A gente olha para a situação hoje do Brasil como uma situação crítica, a Colômbia está um pouco além dessa situação. Então, quando a gente enxerga essa dificuldade que o governo colombiano tem de fazer reformas, de passar reformas que consigam ajustar a economia colombiana, pode ser que isso lá para frente, e esse lá para frente não é tão distante, comece a se refletir numa dificuldade que a Colômbia vai ter, primeiro, de produzir, o que vai fazer com que o Brasil não consiga, por exemplo, receber o carvão e outros polímeros que o Brasil compra da Colômbia, que são importantes para a produção brasileira, mas também talvez seja difícil que o Brasil continue conseguindo vender o seu produto com uma relativa tranquilidade para a economia colombiana. Então, a gente perde na entrada de produtos que são importantes para a nossa indústria, a gente perde na saída dos nossos produtos, então a gente diminui um tanto da nossa posição no mercado internacional, o que pode também ser bem negativo para o Brasil, que tem hoje uma trajetória, uma tentativa de recuperação. Então, do ponto de vista econômico, isso pode ser de fato muito ruim. Existe também a questão, né, Felipe, do exemplo. A Colômbia hoje dá um exemplo, né, ou pelo menos sinaliza para o mundo que a população não quer ser prejudicada, né? Então entendem que a população ela percebe que o impacto dessa reforma tributária acaba recaindo sobre os mais pobres, os menos abastados. Isso gera uma pressão social muito grande. Então também existe uma preocupação de em que medida essa defesa, né, ou essa forma como a população colombiana se posiciona, em que medida isso também não pode gerar um efeito encadeado aí em outras economias latinas que passam hoje pela mesma necessidade de reformas. E se isso de fato bater aqui na economia brasileira, a gente já teve exemplos recentes com a greve dos caminhoneiros, que é um exemplo desse tamanho perto, né, do que hoje acontece na economia colombiana. Pode ser que a gente tenha desdobramentos aí e tensões sociais também no Brasil. Então, do ponto de vista social, também é importante a gente ficar atento, mas do ponto de vista econômico, me parece ser um impacto muito mais indireto, não é um impacto direto na Previdência, mas acaba sendo um impacto indireto aí na Previdência e em outras tantas pastas prioritárias, especialmente do ponto de vista do posicionamento da economia brasileira no mercado externo. Ah, legal. Eu fiz um podcast em Brasília com o Luiz Miranda, ele que é um dos responsáveis aí pela reforma tributária também. A gente fez um. Eu queria te convidar, já que estamos aqui,
para um dia a gente fazer esse bate-papo junto com você, o deputado federal Luiz Miranda. Vai ser bem interessante aí esse debate. Você que é tão requisitada, é uma autoridade no assunto, né? Então, assim, a gente fica muito feliz, de verdade. Quero agradecer mais uma vez pela sua participação aqui. E a segunda pergunta, a gente queria saber o que a pasta, né, da economia liderada por Paulo Guedes precisa fazer, já que o Brasil e a reforma tributária é discutida frequentemente pela classe política. Então tá aí a reforma tributária. O Luiz Miranda lá no podcast falou que quando ele apresentou a Jair Bolsonaro, ele ficou tão animado que levou ele para andar de moto em Brasília, né? Então, assim, ele falou, eu quero até pegar a reforma, eu vou enviar para você, não sei se você tem acesso, para você dar uma analisada, e você analisar se realmente é tão boa como ele está falando. Ele é o criador, ele não vai falar mal da criação dele, né? Mas aí, no seu ponto de vista, como especialista aí, que tá isenta, né? Você está aí, é a opinião que está de fora, né, do governo. O que você acha aí que a pasta aí do Paulo Guedes, o Ministério da Economia, deve estar fazendo aí para poder ajudar o brasileiro de verdade, né? Não fazer uma reforma só para ajudar o governo, mas sim sentir o brasileiro, que é a classe que precisa ser ajudada, perceber essa mudança, para chegar lá em quem precisa de verdade. O que você acha aí que essa pasta do governo federal, né, do Ministério da Economia, tem que fazer aí para poder melhorar a vida do brasileiro? Maravilha. Primeiro, super top seu podcast, pode me chamar, vai ser um prazer participar. Eu acho que a gente tem, quando a gente pensa na reforma tributária, a gente tem que primeiro entender que a reforma tributária ela é fundamental para o Brasil, não só hoje, mas para o Brasil que a gente quer ter lá na frente, né? Então, todas as reformas, e acho que isso é muito importante, que veículos assim tão importantes como canais tão importantes como o seu veiculem de uma forma ampla, é que as reformas elas não resolvem o problema do Brasil hoje, né? Porque muitas delas não vão fazer efeito hoje, é o que acontece com a Previdência, que passou já por uma reforma, mas o efeito só vai acontecer ao longo do tempo. Mas é importantíssimo a gente perceber que a gente está traçando um caminho para chegar num Brasil que a gente quer daqui 5, 10, 15 anos. A reforma tributária é mais uma reforma que, de fato, não resolve a vida do brasileiro hoje, ela não faz com que a gente consiga sair do momento difícil que a gente está e ir para um momento muito bom no curto prazo. Mas ela consegue fazer com que a gente melhore, primeiro, as expectativas. Então, quando a gente faz uma reforma tributária, uma reforma previdenciária, resolve um pouco a situação, né? O que acontece aqui dentro de casa, a gente está sinalizando para investidores que o Brasil é um lugar que dá para apostar, porque a gente vai conseguir manter essa tradição, essa tentativa de fazer com que a economia volte a crescer. E óbvio, se a gente arruma o governo consegue voltar a consumir mais bens, mais serviços, melhorar a qualidade de vida da população com mais participação dentro dessa economia, vai acabar gerando renda, as pessoas vão ter mais emprego, vai ter mais salário, o bem-estar aumenta. Agora, é óbvio que esse tipo de reforma, que é super importante, que gera, de fato, esse efeito em expectativas, atrai capital para o Brasil, faz com que as pessoas apostem nesse país, ela precisa acontecer de uma forma sustentável, de uma forma minimamente racional, porque caso contrário, se a gente não conseguir fazer uma reforma que gera o efeito que a gente precisa, garantindo ali alguns princípios de equidade, então tentar fazer com que as pessoas que ganham menos não paguem tanto ou não sejam tão oneradas. Se a gente não conseguir fazer uma reforma nesses contornos, nesse desenho, vai ser muito difícil a gente conseguir fazer com que esse investidor olhe para o Brasil e entenda que aqui é um lugar próspero. Então, acho que um dos princípios da reforma tributária, né, assim como era um princípio da reforma da Previdência, era tentar fazer com que a gente tivesse uma população mais rica, pagando proporcionalmente mais, porque geralmente é dessa população que acaba sobrando muito mais recursos. Então, você consegue, por um princípio de tentar garantir uma igualdade em bem-estar, ou pelo menos diminuir as distorções que existem hoje, se você cobrar um pouco mais de quem tem mais, essas pessoas, na verdade, vão deixar de poupar, elas vão guardar um pouco menos. Isso gera um problema para a economia? Acaba gerando, porque a gente sabe que é da poupança que acaba saindo o capital que pode ser investido e gerar o crescimento econômico.
Mas, por outro lado, o que a gente sabe é que se você cobrar também muito da população mais carente, que é o que acontece, né, nessa proposta do sistema tributário colombiano, você acaba onerando, pesando demais a mão sobre os mais pobres, essas pessoas vão pagar mais tributo, elas são a maioria nas sociedades latinas, elas vão pagar mais tributo, elas vão financiar o governo, mas, por outro lado, elas vão consumir menos. Então, elas vão ter menos participação dentro dessa economia, elas vão comer mal, né, ou pelo menos numa qualidade pior, porque elas vão ter que tirar dinheiro para pagar imposto. Então, elas vão acabar cortando o consumo de partes ou de lugares ali dentro da sua cesta de consumo que não são necessariamente bons. Então, elas vão acabar deixando de consumir algumas coisas, elas vão comer em qualidade inferior, elas vão gastar em saúde, educação e moradia com qualidade inferior. Então, no final das contas, o que vai acontecer é uma redução desse bem-estar. É isso que a gente tem que evitar. Então, sendo um pouco mais direta na sua questão, Felipe, o ponto é, se a gente quer ter uma reforma tributária que gera um Brasil que melhora a situação de vida das pessoas, primeiro tem que ser uma reforma que tente olhar para a população que a gente tem hoje, no contexto que a gente tem hoje. A gente tem uma população hoje que tem ou um desemprego, tem muita gente desempregada, então essa população ou não tem emprego, ou tem um emprego que é inferior àquele que ela gostaria de ter, então ela está trabalhando menos horas do que ela queria, ela está trabalhando numa posição que não é a posição a qual ela estava apta, ela ganha menos do que ela deveria ganhar numa situação em que a economia tivesse mais equilibrada. Então é uma população que já tem uma condição social na média pior do que a gente tinha antes da pandemia, por exemplo. Então, a gente precisa olhar isso, a gente tem que ver que essa população ela tem um desfavorecimento muito natural dentro desse momento, mas que já é um desfavorecimento que vem de tempos atrás, só é piorado agora, e a gente tem do outro lado uma população que tem conseguido se virar e tem conseguido, no final das contas, uma população, uma faixa muito pequena desses ricos ou super ricos, mas que eles conseguem acumular. E eles deveriam, então, nesse primeiro momento, ser de fato os mais acionados. Resolve nosso problema? Não, não resolve, porque a fatia de pessoas muito ricas no Brasil, milionárias, elas é uma fatia extremamente pequena, mas certamente já conseguiria garantir um pouco mais de recursos para que a gente conseguisse fazer aí dar um primeiro passo em direção a esse país que a gente quer. Agora, é óbvio, dentro desse contexto, a reforma é muito mais ampla. Ela não é só uma reforma de olhar a tributação, ela é uma reforma que precisa olhar a qualidade do gasto público, precisa olhar onde o governo gasta, como ele gasta, porque não é só a população que tem que fazer a sua parte, a esfera pública também tem que fazer a sua parte. Se a gente conseguir colocar, né, conciliar esses dois objetivos, de um lado da balança, uma população que ganha mais pagando mais, possibilitando que esse governo, inclusive, reduza as distorções, né, evite, por exemplo, que os mais pobres paguem 30%, 40% em cima de bens da cesta básica. Né? Então, se a gente conseguir diminuir essas distorções do lado da tributação e, ao mesmo tempo, fazer com que esse governo precise de menos dinheiro dessa população, a gente consegue ter um ambiente certamente muito mais saudável e começa a traçar o caminho para esse Brasil que a gente quer ter. Por enquanto, a gente vê propostas, eu acho que as propostas elas têm um caminho de, óbvio, olhar um pouco para essa questão de como é que se tributa as grandes fortunas, as pessoas que são ricas, mas a gente ainda vê uma tentativa de tentar acionar impostos que muitas vezes vão onerar, sim, essa população mais simples, essa população menos favorecida, como, por exemplo, impostos sobre bens industrializados, impostos sobre negociação dentro da economia. Então, a gente ouve falar muito de ICMS, de IPI, esses impostos, querendo ou não, também sobrecarregam demais aquilo que a população mais simples consome. Então, a gente continua tendo, infelizmente, distorções. O governo vai ter que pensar numa reforma bem mais ampla, em várias pontas, para evitar que aconteça isso que acontece hoje, que é tão visível dentro da economia colombiana e que já foi visível também dentro da economia brasileira. Ah, que legal. E quando fala em governo, as pessoas têm noção que é só o presidente, né, o ministro da Economia. Tivemos agora a aprovação recentemente da lei do gás, né, que você antes o gás era jogado fora, queimado
na plataforma, e hoje você vai ter a licitação para você ir lá e retirar o gás, né? Não tinha uma lei, teve que criar uma lei para você ir lá e resgatar o gás que estava sendo jogado fora. E o interessante também é que outras empresas também, não é só que ganham a licitação, vai poder comprar e distribuir aí. Então, isso eu acredito que vai alimentar a indústria, né? Vai reduzir os preços, espero, né, que venha reduzir os preços também. E eu queria só, eu fiquei uma dúvida ali, eu fiquei até assustado, porque tem coisa que a gente não vê, vocês são especialistas, é sobre o lucro médio da gasolina, custa R$6, ele tem que pagar, mesmo que ele venda a R$5, o dono do posto, não, eu quero vender a R$5 que eu vou ter lucro. Não, mas o imposto vai pagar em cima dos R$6. Isso impossibilita o dono do posto de gasolina reduzir o preço da gasolina. É isso mesmo? Eles falam sobre isso, de acabar com esse tipo de imposto. Você acha que Sem isso dúvida. ajuda também? Ajuda, porque o que a gente percebe hoje, né? Existe a gente fala muito de imposto, e o que a gente mais enxerga, né, Felipe, são os impostos diretos. É o imposto de renda, que você sabe qual é o tamanho da mordida do leão, né, no seu salário, o IPVA, o IPTU, são esses impostos que a gente chama de impostos diretos que incidem sobre o patrimônio. Mas existe um imposto que ele é bem perigoso para o bolso do brasileiro, que é o imposto indireto, que é aquele que sobrecai, né? Ele acaba fazendo com que o preço dos produtos fiquem mais altos, porque a gente paga uma tributação que acontece em várias etapas da cadeia de produção. Então, quando a gente está, por exemplo, falando do preço de um celular ou de algum produto que tenha várias etapas produtivas, a gente está pagando imposto em todas as etapas. Né? Então, existe, é óbvio, toda uma ideia de imposto em cascata que encarece muito o preço dos produtos finais. Isso acontece com produtos, desde produtos que a gente pode considerar supérfluos, né? Então, alguns eletrônicos, coisas que a gente percebe que existe uma necessidade de muitas etapas produtivas, mas também acontece com bens essenciais, como você comentou com a gasolina. Então, a gente tem várias etapas ali, do momento que a gente manda o nosso petróleo para fora para ser refinado, momento que ele volta para dentro do Brasil, só aí a gente já tem vários impostos que incidem, o momento em que ele sai da refinaria e ele vem para a distribuição, o momento que ele chega ao posto, cada etapa aí tem um imposto específico e isso vai inflando o valor do produto. E quando você pensa especificamente no caso que você cita, né, de impostos, como no caso da gasolina, que olham para lucro presumido, eles acabam inflando aí o preço para o consumidor final, porque o imposto acaba sendo calculado em cima de um valor a maior, não de um valor menor. Então, a gente acaba gerando um gasto, um ônus muito grande aí para o consumidor que continua pagando muito caro por bens essenciais. Se a gente conseguir diminuir, percebe, é uma redução muitas vezes dessa tributação em cascata, né? E isso também passa por uma reforma do Estado brasileiro. A gente tem um Estado muito burocrático. Né? Então não faz sentido, às vezes, você ter tantas etapas ou tantas barreiras no caminho para conseguir fazer, por exemplo, com que uma arrecadação ou um imposto chegue para a União. Então, a gente tem muitas etapas, a gente tem muitas tributações que vão acontecendo ao longo do tempo, que acabam gerando, é óbvio, um custo muito maior. Então, para cada imposto, às vezes, que você tem que pagar em uma etapa de processo produtivo, você precisa gerar uma guia, você tem toda uma estrutura específica que faz a arrecadação, que faz a conferência. Então, só nessa você já tem um gasto aí que não é desprezível muitas vezes. Se a gente Cada conseguir estado, tornar. né? Cada Pois estado é. tem a sua tributação. Cada estado tem uma tributação específica, uma estrutura específica, né? Então é meio. Não existe uma racionalidade de você pensar que um estado como Rio, São Paulo, ou qualquer estado, qualquer município, tem que fazer sua arrecadação, passar para o estado, que passa para a União, que repensa como vai devolver. Né? Então, só nessa história de sair do município, ir para uma esfera estadual, depois para uma esfera nacional e voltar para a esfera federal e voltar, a gente já tem aí gastos que poderiam ser evitados, desperdícios que acontecem, né, que poderiam ser evitados. Então, uma simplificação do sistema tributário, talvez fazendo com que esses impostos, eles primeiro sejam muito mais transparentes, as pessoas precisam saber quanto elas pagam de imposto.
né? O que a gente paga está muito além da alíquota máxima do imposto de renda, a gente está sendo tributado na fonte, a gente está sendo tributado pelo consumo, então a gente precisa ter uma clareza muito grande de quanto a gente paga, até para que a gente possa, inclusive, cobrar melhor esse governo da devolução desse retorno, desse recurso. Como é que isso retorna para a sociedade? Então, sem dúvida, simplificar o processo tributário evitaria, por exemplo, aberrações como essa, de você, às vezes, ter uma possibilidade de um produto com preço mais baixo para o consumidor final, que acaba não acontecendo porque a estrutura tributária ela não favorece a queda do preço, ela, na verdade, acaba gerando um cenário onde o aumento do preço ele é quase que natural. E isso é péssimo para a gente, né? Enquanto sociedade, enquanto economia, isso é péssimo. Assim, que aula, hein? E eu vi uma entrevista do dono da Chili Beans, ele fala que o negócio dele, meu negócio não é vender óculos. Que eu produzo o óculos é fácil. Meu negócio é vender impostos. Meu negócio, o óculos é só um. Meu negócio real mesmo, que eu tenho que me preocupar em vender são impostos. Então, assim, quando falou, eu comecei a olhar, falei, cara, que coisa, que clareza que ele falou, assim, cara, a gente, olha que é só ele criar o produto, ir lá e produzir e vender, e não é isso. O negócio dele é vender imposto. Não imposto, não é vender óculos. É assim, isso. foi bem É um realista, né? escândalo, né? Quando a gente olha isso dentro da economia brasileira, isso é um escândalo, né? Deixa qualquer um escandalizado, né? A gente pensar o quanto a gente trabalha para garantir o funcionamento da máquina pública e você ter a consciência de que, às vezes, o custo do seu produto é muito inferior perto do preço final, porque o preço final ele é inflado por inúmeras estruturas tributárias que acabam gerando uma distorção muito grande, né? E é esse tipo de distorção que uma reforma tributária e uma reforma administrativa precisam olhar. A gente precisa entender que quando o dono de uma grande empresa como a Chili Beans olha e fala assim, olha, o meu negócio não é vender o óculos, mas eu estou vendendo os impostos porque ele está sinalizando no final das contas que o custo para ele produzir é tão baixo que existe até um desestímulo a que ele, por exemplo, aumente a produção dele. Porque para que a gente vai aumentar a produção num país onde você percebe que os impostos são altos, que o poder de compra da população é baixo e que você não consegue sair dessa armadilha, porque isso gera uma grande armadilha. Então você começa a desestimular cada vez mais a produção. E isso é muito triste, né? Para a gente ter um país que de fato evolua, um país que vai crescer, tem que ser um país que entenda que as pessoas precisam estar estimuladas a produzir. Hoje isso, infelizmente, não acontece no Brasil. A gente não tem estímulos à produção. Às vezes é melhor você trabalhar menos e produzir menos, porque você vai ter menos impostos e você vai ter menos dor de cabeça do que quando você é um grande empresário que tem que se preocupar com inúmeras estruturas, com inúmeras. Ter várias pessoas ligadas à sua estrutura e você vai gastar tanta energia, muitas vezes, para conseguir ter um negócio saudável, que é melhor você ficar numa planta de produção menor, mais controlada, onde seus custos e os seus impostos certamente vão ser menores. Nossa, é tanta coisa que tem que ser discutida no Brasil ainda, né? A população tem que enxergar isso, porque eu sei que é um assunto que não interessa a maioria dos brasileiros, mas afeta diretamente na vida do brasileiro. Acho que vamos para a última pergunta aqui. É tão gostoso, assim, eu estou numa vibe tão boa com você, assim, a gente já está com quase 30 minutos e parece que tem 5 minutos só. Então, assim, eu vou entrar no assunto aqui sobre o meu público, que é a posição aposentados, pensionistas, servidores públicos. Como a senhora avalia a situação dos aposentados e pensionistas do INSS que vão receber agora a antecipação do 13º entre maio e junho? Será necessário um benefício extra no final do ano para os mesmos? Lembrando que o canal Felipe Brito, junto com Milton Antunes e Sandro Lúcio, ano passado, cravamos uma luta em Brasília, né? Façamos a nossa parte do final do ano lá, lutando para o 14º salário emergencial, e notamos que no ano passado o aposentado ele acabou recebendo o 13º salário dele antes do auxílio emergencial. Então, naquela elevação de desemprego, o familiar acabou indo para a residência desses aposentados. E eles, na verdade, a nossa discussão lá, quem não apoiava, eu fiz a seguinte colocação: quem pagou a primeira parcela do auxílio emergencial no ano de 2020
foram os aposentados e pensionistas do INSS, usando o seu 13º para fomentar a economia. E quando você fala da antecipação do 13º, o governo é claro nisso. Ele não esconde nada para ninguém. São 50 bilhões injetado na economia. Nenhum momento vai falar, não, vamos antecipar o 13º e vai ajudar o aposentado. Não, é claro, ele está injetando dinheiro na economia. A senhora acha aí que... E fizemos, né, uma audiência pública na CDH, no Senado, e o nome da audiência era 14º salário é uma questão de justiça, na verdade. Então, assim, como a senhora avalia aí sobre um abono extra no final de ano, uma compensação pelo segundo ano, praticamente, com um valor muito baixo do auxílio emergencial, a maioria recebe R$ 150. Na verdade, mais uma vez, quem vai segurar, quem vai fomentar a economia, não é o governo ajudando o aposentado, e sim o aposentado ajudando o governo, aí, sacrificando o seu 13º salário. O que a senhora avalia aí? Você tem toda a razão quando você fala que foram os aposentados que seguraram, de fato, uma parte, né, da economia, porque quando o governo faz essa antecipação, é óbvio que o governo, para os aposentados, não existe uma interrupção da renda. Eles continuam recebendo seus benefícios. É óbvio que, dentro do momento que a gente vive, no geral, existem mais gastos, né? Então, a gente está falando de aposentados que estão tendo que a gente, pelo menos, gostaria que eles conseguissem se adaptar ao momento. A gente tem custos maiores, né? Então a gente não pode esquecer que o aumento da taxa de câmbio tem feito com que os importados fiquem muito mais caros. Uma parte significante dos medicamentos ou são importados ou dependem de mercadorias, de insumos que são importados. Então, a gente viu recentemente aí aumentos de quase 10%, se não me engano, em medicamentos, que são uma parcela importante do gasto de muito aposentado, mas para além disso, a gente de fato viu muita gente que estava no mercado de trabalho, perdeu a sua colocação e começou a precisar cada vez mais do auxílio dos pais, dos avós, das pessoas que estavam ali de fato para tentar amparar. Então, a gente percebeu que esse dinheiro da aposentadoria que veio, né, como a antecipação do 13º no ano passado, movimentou a economia e fez, é óbvio, com que naquele momento mais crítico da pandemia, a gente conseguisse continuar tendo ali um pessoal que demandava, pessoas que compravam bens, serviços e que conseguiram manter a economia minimamente aquecida. Esse mesmo recurso começa, é óbvio, a ser pensado agora, porque a gente ainda está num momento muito delicado. A economia não está andando para frente como a gente imaginava. A gente imaginava que talvez nesse momento, com uma imunização também muito mais acelerada, que não acontece no Brasil, a gente já teria pessoas voltando às ruas e uma atividade econômica muito mais sólida. O fato da gente ter atrasos no plano de imunização, o fato da gente ter essa aceleração no número de casos, esse agravamento na pandemia nos últimos meses, fez com que a gente tivesse uma economia que tenta progredir. A gente até vê alguns sinais pequenos aí de melhorias, né? A indústria tem dado alguns poucos sinais, mas ainda é muito incipiente, ainda é muito inicial. Então, isso faz com que a gente tenha uma atividade econômica para esses últimos meses, né? Março, abril e agora maio, é uma atividade econômica inferior àquela que a gente imaginaria que teria nesse momento, onde você teve um tombo grande da economia no ano passado, mas que, teoricamente, você começa a retomar as atividades. A gente não está nesse momento. Então, o governo está percebendo que se ele não colocar mais renda na economia, ele vai piorar ainda mais a situação da indústria, do comércio, das pessoas que já tiveram algum tipo de prejuízo, e, no geral, um prejuízo muito grande com essa pandemia. Então, ele tem forçado, né, ele tem pensado em alternativas para conseguir colocar essa renda em circulação. Qual é a vantagem, né, Felipe, de colocar a renda do 13º, ao invés de, por exemplo, aumentar o auxílio emergencial? É que quando ele coloca a renda do 13º, ele primeiro consegue antecipar uma renda que ele pagaria no final do ano, evitando que ele tenha aumentos de endividamento público. Então, ele consegue resolver um pouco melhor ali a situação dele, olhando, por exemplo, para os déficits fiscais, etc. Agora, o grande problema é que o que vai acontecer, e a gente já sabe disso, é que essa renda vai ser utilizada agora. Então, em tese, se você me perguntasse assim, o que um aposentado deveria fazer com a antecipação do 13º, eu te falaria, guarda. Né, guarda e deixa para usar lá na frente, porque esse recurso do 13º, Eu vou fazer essa pergunta para a senhora.
Então O faz. que o aposentado deve fazer? Vou usar esse pedaço aqui, ó. Especialista aqui, economista do INSP. O que o aposentado deve fazer agora com a antecipação do 13º? Qual o conselho aí que a senhora dá, como especialista no assunto? Então vamos lá. Para quem puder, para quem não tiver uma grande dívida, não tiver com uma necessidade imediata, guarda. Porque o ideal, de fato, é segurar um pouco essa renda, porque no final do ano a gente sempre tem gastos extras e, eventualmente, pode acontecer de alguém ficar doente, de alguém precisar de um dinheiro emergencial. E se a gente gastar tudo agora, a gente não vai ter esse dinheiro lá no final do ano. E a gente não pode esquecer que a situação não é confortável. A gente não sabe ainda como é que a gente fecha 2021 e entra em 2022. Então, prudência não é ruim nesse momento. O ideal seria que as pessoas guardassem esse dinheiro. Mas como a gente sabe, Felipe, muita gente está com o filho, a filha, os netos, todos em casa, precisando de algum tipo de apoio. Às vezes não é um luxo, às vezes é simplesmente aumentar a quantidade de alimentos que se coloca em cima da mesa. Então, para esses que vão usar o dinheiro, é importante ter a consciência de que tem que ajudar, todo mundo tem que ajudar aí a fechar um pouco as torneiras desses gastos. Né? Então, muita gente vai utilizar esse recurso, e aí que entra, então, o teu ponto. Existe naturalmente, provavelmente, a gente vai ter uma necessidade desse recurso adicional no final do ano. Aí a nossa dúvida é se o governo vai conseguir pagar. O governo hoje já está com uma dívida muito grande, ele está estourando demais as previsões de déficit que ele fez, e muito provavelmente ele ainda vai estourar mais ainda, né? Essa economia demorando a se recuperar, ele talvez passe ainda das últimas projeções, que já mostram aí uma diferença muito grande entre o que ele projetava e o que ele vai ter de déficit. Então, muito provavelmente vai ser difícil o governo ter de onde tirar esse recurso. Acho que é importante que a sociedade cobre isso, mas eu acho que vai ser muito difícil com que o governo consiga atender às necessidades dessa sociedade de uma forma, do jeito que a gente gostaria, né? Da forma adequada, que garantisse o bem-estar. E nós estamos aqui para cobrar mesmo, e sem um orçamento de guerra também, é quase impossível aí o governo tá liberando o 14º salário, né, que a gente tem mais um bônus extra, acho que sobrou, salvo engano, aí, são 16 bilhões que não ficaram dentro do orçamento. Então, assim, o custo de um 14º salário passa de 50 bilhões, então, sem um orçamento de guerra, fica inviável, mas a gente acredita, sim, se o governo tiver... Eu acredito que o Paulo Guedes, ele tem o seu mérito, eu tenho minha divergência com ele também, mas eu acredito que o governo, sim, dá para pressionar, apertar ali e pelo menos dar uma compensação, que uma parte desse dinheiro realmente volta para o governo através dos impostos. Então, eu falo o seguinte, quando você tira o aposentado aí da engrenagem econômica, né, quando você paga um 14º salário para ele não vai guardar esse dinheiro. Ele vai para a economia, ele vai para o mercado. E os mais novos, né? Eu acredito que o brasileiro não quer receber auxílio emergencial, ele quer trabalhar. Quando você injeta diretamente no aposentado, aquele que já tem que descansar, ele não tem que ir trabalhar, ele tem que descansar. Você injeta direto no aposentado, que já não é do setor produtivo, né? Que não tem que ser produtivo mais, ele tem que descansar. Quem tem que produzir somos nós, que somos mais novos. Então, acredito assim, meu ponto de vista de leigo, tá? Eu não sou especialista, mas se você injetar direto e puxando para o lado do meu público também, que eu não posso deixar de agradar o meu público, mas tem que ser consciente, mas eu acredito assim, se você injetar diretamente no aposentado, ele vai para o comércio, fazer o comércio vai girar, vai contratar mais pessoas novas, essas que estão recebendo auxílio emergencial. Então, isso, meu pensamento, assim, está correto mesmo, de injetar também no aposentado e fomentar a economia, colocar, a gente fala muito de engrenagem, girar a economia, mas o aposentado ele acaba saindo da engrenagem. Então, se você colocar ele também para participar dessa engrenagem, eu até brinco e falo que o nome não é moeda corrente à toa. Então, ele precisa girar na mão de todo mundo. E deixando, injetando ali direto no aposentado, eu acredito sim que vai ajudar todo mundo. Não é isso?
Ajuda sim, e acho que a forma como você estrutura essa sua colocação é muito boa, Felipe. De fato acontece isso, né? Porque diferente das pessoas que estão no lado produtivo, o aposentado ele enxerga que ele tem uma renda corrente. E essa aposentadoria é uma renda garantida, né? O que hoje em dia castiga muito o aposentado, além de todas as coisas, as questões que a gente já conhece, né? Como os reajustes que são baixos, as aposentadorias no geral que não conseguem bancar adequadamente o padrão de vida das pessoas que se aposentam. Para além disso, a gente também tem toda uma questão de muitas vezes dificuldade de colocação no mercado de trabalho, então tem muita gente que se aposenta e quer continuar trabalhando, mas existe um benefício muito grande dessa população que está aposentada, que é o fato de que não existe uma interrupção de renda. Então a renda continua acontecendo ali, o que favorece, inclusive, que essa poupança que as pessoas deveriam fazer em antecipações aconteça, mas às vezes não acontece na integralidade, acontece numa fração. Né? Então volta, as pessoas vão receber o 13º agora, às vezes elas não vão guardar tudo, às vezes elas vão guardar uma parte, e uma parte de fato gera esse crescimento econômico que é muito importante. Então, existe sim esse movimento é importante. A gente só não pode esquecer que, junto a esse movimento, a gente também tem que olhar para o resto das reformas e das medidas econômicas que são importantes, porque o aposentado hoje, ele entra, a grande maioria dos aposentados está entrando naquela faixa de renda mais baixa. Então, são pessoas que, por essa renda, são classificadas hoje como classe baixa ou classe média baixa. Então, são as pessoas hoje que mais sofrem com efeitos econômicos, como, por exemplo, a inflação. Então, se o governo não conseguir colocar dentro dessa mesma conta, ele gera poder de compra, mas se ele não conseguir se beneficiar desse aumento do poder de compra, dessa economia que, como você mesmo disse, vai começar a girar, vai começar a ter esse movimento, se ele não aproveitar esse momento para colocar as coisas em ordem, ele vai ter daqui a pouco uma inflação maior ainda, que vai acabar prejudicando justamente esse aposentado que ajudou ele a fazer a economia crescer. Então, junto a essa medida de aumento, de antecipação do 13º, é fundamental que o governo entenda que lá para o final do ano ele tem que estar com uma economia saudável, porque senão, de fato, como você mesmo percebeu, as pessoas que hoje ajudam o governo a tentar retomar esse ritmo de crescimento econômico vão ser, infelizmente, uma parcela importante que vai ser prejudicada lá na frente e talvez nem consiga enxergar o benefício dessa antecipação. E sem orçamento de guerra não dá para fazer isso, porque sem o orçamento aí, esse orçamento emergencial, essas prerrogativas emergenciais que possibilitam gastos maiores do que o previsto, a gente infelizmente hoje não consegue garantir nesse momento uma vida mais confortável para esses idosos e também não vai conseguir garantir que lá na frente eles não sejam prejudicados com inflação mais alta e com uma economia que tem um potencial produtivo menor. Eu queria só agradecer de verdade. Você é uma simpatia de pessoa, assim, você consegue de verdade assim passar a mensagem com uma clareza, né? Eu acho que fica uma linguagem, uma coisa tão complicada que a gente fala e você consegue passar com clareza. Eu quero te dar os parabéns, né, pela a sua entrevista aqui no canal Felipe Brito. Queria agradecer de verdade pela disponibilizar esse tempo aí. Ia ser 20 minutinhos só, mas uma conversa dessa, um bate-papo desse, assim, é tão gostoso que passa assim, já tem quase 40 minutos de entrevista aqui nesse momento. E de verdade, cara, quero agradecer e quero que você apareça mais vezes aqui. Eu acredito que o nosso público aqui também vai gostar. Nós vamos estar mudando o canal aqui agora, vai passar uma reforma aqui, né? Aqui também tem reforma administrativa, então, e o canal também vai passar por uma reforma que é necessária. E eu te convido a estar com a gente mais vezes aqui. E só agradecer pelas suas palavras aí. Você pode também se despedir do nosso público. Felipe, eu que agradeço demais o teu convite do Rubem, agradeço demais mesmo a participação, foi um prazer, contem comigo quando vocês precisarem, eu estou super à disposição, deixar um abraço a você, ao Rubem e a todo mundo aí do canal do Felipe Brito. Obrigado, de verdade, quero agradecer de coração
Nossa, assim, eu pensando assim, vai ser um assunto chato, né? Nada, uma conversa gostosa dessa, que não dá nem vontade de. Gente, não dá vontade de desligar aqui a gravação, porque a conversa, um assunto que muita gente acha chato, você trouxe aí com uma clareza muito legal. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço, gente. Até a próxima. Até a próxima. Vou fechar aqui.